Olá, eu sou o pastor Moisés. É sempre muito bom poder falar com você. Este é o 4º episódio de uma série de mensagens com o tema O Plano de Deus. No episódio anterior, nós vimos que Deus ele estabeleceu um plano muito antes da fundação do mundo. E nesse plano, ele entregou o seu Filho unigênito para nos salvar. Bem, a partir daqui, você passa a ter uma participação ativa no plano de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 9, diz assim: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja que quando Deus estabelece o seu plano de salvação, e então ele cumpre uma promessa feita a Abraão, feita ao seu povo, uma promessa feita por meio dos profetas, de enviar Jesus, ele cumpre essa promessa. Jesus, de fato, é oferecido como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E aqui em Romanos, Paulo ele vai nos contar que se nós reconhecermos Jesus como Senhor, se nós, no nosso íntimo, na pureza da nossa sinceridade, reconhecermos que Jesus de fato é o Senhor, e então o confessá-lo publicamente, assumirmos a nossa fé nele, ele diz que então seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Entretanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você entendesse que não é o ato de você crer no coração e confessar com os lábios que vai promover a sua salvação. Caso contrário, você não estaria sendo salvo, mas você estaria salvando a si mesmo. Porque imagina comigo que uma pessoa nada bem, ela seja um exímio nadador. Então ela entra na água, ela entra num lago. Ela nada e sai. Bem, não houve a necessidade de salvá-la. Ela sabe nadar. Agora imagina comigo que uma pessoa que não sabe nadar, ela entra em um lago e imediatamente ela comece a se afogar. Ela vai necessitar de que alguém a salve, de que alguém venha socorrê-la, não é verdade? Então, o que Jesus ele faz por nós é nos salvar, sabendo que nós, por nós mesmos, não temos essa condição de nos salvarmos. E quando Paulo diz que com o nosso coração nós cremos e com os nossos lábios, com a nossa boca nós confessamos, isso é uma evidência da salvação. Essa fé que há em nós, essa fé salvífica, ela é um dom de Deus. Ela é dada por Deus. Você, por exemplo, que está me acompanhando aqui, que está me assistindo nesse momento, veja que você não foi inclinado a Deus, ou você não se voltou a Deus por uma decisão própria, ou espontaneamente. Antes de tomar essa decisão, antes dessa atitude, Deus primeiro amou você, Deus primeiro atraiu você. Então, ele nos atrai, ele nos chama para si, e então nós damos ouvidos a ele, e ocorre, é claro, o ato, a ação de salvação da parte de Deus para conosco que estamos perdidos. E a salvação que há em nós é algo que acontece interiormente e que se manifesta não só através da nossa confissão, mas através das nossas ações, através do nosso comportamento, através das nossas decisões, escolhas. Uma pessoa que foi salva por Jesus, ela tem características, ela tem os frutos dessa salvação. E em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que
quando a salvação chega até nós, nós ainda estamos nessa condição de pecadores. Porque quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Veja que a mensagem da salvação nos alcançou. Veja que a palavra da salvação nos alcançou. Veja que a graça nos alcançou. E quando essa graça nos alcança, ela nos constrange. Quando essa graça nos alcança, ela nos quebranta. Quando essa graça nos alcança, ela desperta em nós a fé. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem de Cristo. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a respeito do amor manifestado na cruz pelo nosso Deus, pelo seu Deus. Portanto, veja que a graça vem sobre nós, a palavra chega ao nosso coração, ela promove em nós um quebrantamento e então nós, rendidos, reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados. E olha que coisa gloriosa. Ele então, com fidelidade e justiça, nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 15, diz: e ele morreu por todos, por mim, por você. Veja que você está incluso nesse plano de salvação. E ele continua dizendo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui eu queria chamar a sua atenção para você perceber que você passa a ser parte ativa no plano de Deus. Esse plano perfeito, esse plano de salvação. Porque a graça vem sobre você, você no seu íntimo, você recebe essa graça, você recebe essa salvação e você confessa. Confessa diante de Deus, confessa diante dos homens. Veja que essa graça vem sobre você e você também confessa os seus pecados. No seu íntimo você reconhece os seus pecados, as suas falhas, e com a sua boca você confessa. Confessa diante de Deus, confessa também diante dos homens a sua condição de pecador, de pecadora. Então ele te perdoa, ele te purifica, ele te justifica. Aí para você ver, ele morreu por você e tem um propósito, para que você não viva mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por você. Veja que aqui você passa a não mais viver para si, mas viver para Cristo. E aí, lá no versículo 17, ainda de 2 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Veja que tudo se faz novo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você passa a viver em novidade de vida, você passa a viver uma vida nova. Aí no versículo 18, Paulo continua: ora, tudo isso provém de Deus. Veja que toda essa ação é divina. Veja que tudo isso faz parte do plano de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E aqui já é o indício de que essa salvação, ela é em seu favor, mas também em favor de outras pessoas. E não só isso, mas em seu favor e por meio de você, em favor de outras pessoas. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, que é o que está acontecendo agora. Eu faço parte desse plano extraordinário, esse plano perfeito de Deus, esse plano de salvação. Eu reconheço a minha condição de pecador, fui alcançado pela graça divina. E então reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, reconheço o preço que Ele pagou por mim na cruz. Eu reconheço isso no meu íntimo.
E eu confesso isso com os meus lábios e confesso isso publicamente. Confesso também a minha condição de pecador, sabendo que sou carente de salvação. Mas eu também tenho a alegria de dizer que nele os meus pecados foram perdoados, fui purificado de toda injustiça. E de fato, eu tenho a clareza e a consciência de que ele fez isso por mim, em meu favor, mas também em seu favor. E sei que tenho participação ativa nesse plano, porque ele me confiou a palavra da reconciliação. E é essa palavra que eu estou compartilhando com você, para que você saiba que Deus, ele tem um plano de reconciliar a humanidade consigo. A humanidade que se separou de Deus por meio do pecado, lá ainda em Adão e Eva. Portanto, aquilo que aconteceu comigo, a salvação que me alcançou, o perdão que me alcançou, eu quero compartilhar com você, dizendo que em Cristo Jesus você tem a purificação dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus. Tá certo? Bem, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, e eu vou falar sobre essa missão no próximo episódio, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.